No capítulo 22, nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. Deuteronômio 8, 12. 22, do 8 ao 12. Diz assim a Escritura: quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço, para que não traga sangue sobre a tua casa, se alguém cair dela. Não plante 2 tipos de semente na tua vinha, com 2 espécies diferentes de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, nem o produto da tua vinha. Não lavrarás com o boi e jumento no mesmo jugo. Não usarás roupa de lã e linho tecidos no mesmo jugo. Farás borlas nas 4 bordas do manto com que te cobrires. Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra e suplicamos que o Senhor, Pai, venha ministrar o nosso coração pelo Espírito da palavra, e que no nome de Jesus nós sejamos aqui levados a um nível diferente de maturidade daquela que já tínhamos alcançado antes. Em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos, como declaramos agora há pouco em canções, porque o Senhor é o dono do nosso coração. Então nós entregamos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor, Ele cria o homem, segundo Paulo, Ele faz um filho. A linguagem figurada de Paulo para falar sobre Adão é como se Deus tivesse criado um filho. E se em Adão um filho foi criado, no segundo Adão, a imagem que o primeiro viu para que fosse criado, o segundo filho então revela de fato a cara, a imagem e semelhança de Deus, porque ele é de uma vez por todas a imagem visível do Deus invisível. Mas se Adão era o primeiro filho na cronologia humana, Jesus é o segundo filho na cronologia humana. Porém, o Adão homem é criado à imagem do Adão filho, o filho primeiro. E é exatamente isso que a expressão primogênito acerca de Cristo significa. Cristo é o primeiro filho da criação. Isso é muito louco, porque antes de Adão ser criado já existia o filho, mas a primeira manifestação de um filho na terra é no homem Adão. Mas ele só pode fluir em Deus como um filho, porque ele foi criado na imagem de um filho que já existia desde a eternidade e para sempre existirá em Deus, porque ele é Deus. Por isso, acerca disso, João, para explicar, diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Quantos estão comigo? Se concentra, irmão, porque isso é difícil de entender e eu vou ser muito rápido hoje. Então, se você der uma perdidinha no raciocínio, pode ser que você não entenda, mas se você não entender, depois você vai lá no nosso canal no YouTube e revê essa mensagem com um caderninho e anota. Adão então é criado na imagem do Filho que já existia na eternidade, mas que ainda não havia se manifestado entre os homens.
Porque ele é o primeiro filho. Amém? Só tem um jeito dele ser primeiro, se ele existe antes de todos os outros. E nesse entendimento nós percebemos que Adão, ele é chamado por Deus para ser filho, huios. A expressão huios significa, é um tipo de filho que atingiu maturidade. Adão já é criado como um homem maduro, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus na pessoa do Filho que já existia desde a eternidade. E o que isso quer dizer, pastor, é que Adão é criado para ser um filho maduro, porque é com filhos que Deus se relaciona. Deus não se relaciona com outra coisa a não ser com filhos. Então, segundo Gálatas 4, para Paulo, ele entende e profetiza na Escritura que foi exatamente no tempo pleno, foi exatamente na completude de tudo. Foi exatamente no momento em que a eternidade invade a terra, o Kairos de Deus, ele invade a cronologia humana, que Maria recebe o envio de um anjo que diz para ela que o Espírito Santo desceria sobre ela, mesmo sendo virgem, e que ela geraria aquilo que Isaías profetizou no capítulo 9, dizendo: um menino se nos deu. Mas ele não era apenas um menino, ele era também o Filho. Um menino se nos deu, como um filho ele veio. Então Maria não gera só um homem, ela gera também o Cristo, o Messias, que veio 100% homem e 100% Deus, porque ele veio de uma natureza humana, Maria, mas de uma natureza divina, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando o Espírito diz isso, logo ela, ao receber esta palavra, pouco tempo depois, então, ela está ali grávida de Cristo, de Jesus Cristo. E Jesus, então, ele nasce, várias situações acontecem que eu não vou explicar aqui, para ser breve. Mas ele cresce em submissão à vida de José e de Maria. Ele aprende a Torá, ele decora as Escrituras, e ele começa a aprender a profissão do seu pai. Então ele se torna, a partir dos 30 anos, ele se torna de fato aquele que estava apto, pronto, para que sobre ele se cumprisse todas as profecias. Então ele vai ao encontro do ministério profético que estava preparando o caminho para aquele que é o enviado, o Messias de Deus. Então Jesus se encontra com João e pede para que seja batizado no Jordão. Então João, reconhecendo que não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, ele então, em submissão à ordem de Cristo, que ele precisava fazer aquilo naquele tempo, ele desce Jesus às águas, e ao descer Jesus às águas, todos naquele lugar, veem o céu se abrir, uma voz do alto a dizer: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E o Espírito desce como uma pomba e pousa sobre ele. Todos que estavam naquele local presenciam esta ação sobrenatural, onde o Verbo encarnado começa então de fato a manifestar quem era o único filho que existia, criado à imagem e semelhança de Deus sobre os homens. Por quê? Porque Adão havia pecado. E quando eu digo Adão, veja bem que eu não estou falando apenas de um homem, eu estou falando da humanidade. Quando eu falo Adão, eu não estou falando de um ser humano, eu estou falando da raça humana. Quem pecou não foi o homem Adão, quem pecou foi a humanidade nele. É exatamente isso que a palavra Adam
em hebraico significa humanidade. Adão não é o primeiro homem criado. Adão é, nele, a humanidade representada. Por isso, quando Adão peca, todos nós pecamos, até mesmo nós que nem existíamos dentro do universo, somente em Deus. Quando Adão peca, até aqueles que ainda não haviam surgido já pecaram sim, porque quando Adão peca não é um homem que peca, mas é a raça humana que cai com ele. Então aquele que era criado à imagem do único, que foi para revelar quem o Pai era, agora havia perdido essa imagem, mas há mais de milhares de anos depois, vem o Cristo que é o único então, porque o que havia foi perdido. Então esse que estava agora preservado, guardado na eternidade, se manifesta a partir de Maria, e então, quando ele vai ser revelado a toda a criação, vem a voz de Deus que diz: este é o quê? Meu filho amado. Qual palavra aparece de novo? Ruios, que significa um homem maduro, um filho que atingiu a plenitude da sua maturidade. Quantos estão comigo? Pastor, o que isso tem a ver com esse texto que nós lemos? É agora que nós vamos entrar nisso. Um outro dia eu falo mais sobre isso, né, seu Renato? Esse assunto é bom. Mas no livro de Deuteronômios é um compêndio de leis que precisam ser ratificadas, relembradas mais uma vez. Nada que nós lemos aqui é novo. Por exemplo, se você está anotando, você pode ler Levítico capítulo 19, que fala de todas essas leis que nós lemos aqui no capítulo 22 de Deuteronômio. Mas a maneira, a forma como a tradição mosaica aqui, ela observa o texto, ela dá um entendimento um pouco mais amplo. Porque o primeiro verso que nós lemos diz que eles iam chegar, na verdade, em um momento de construir casas. Mas entende que nós estamos chegando aqui na metade do livro, e a tradição, então, percebe a importância de se deixar o registro, mais ou menos na metade do entendimento acerca da lei de Deus. Esse texto que nós lemos: quando vocês forem construir, façam um parapeito sobre a construção, ao redor da construção. Quando vocês forem plantar, não misturem as sementes. Quando vocês forem arar a terra, não junte boi com jumento, para que eles não caminhem debaixo do mesmo jugo. Quando vocês forem fazer uma roupa para se vestir, não costurem a mesma peça com 2 tipos de tecido. E é sobre o que esse texto? É sobre maturidade. Esse é o assunto dos últimos dias, pelo Espírito na igreja. Por quê? Porque Deus quer filhos. Mas Deus não quer qualquer tipo de filho. Ele escolheu se relacionar e se revelar por meio de filhos maduros. O primeiro foi revelado para que muitos fossem reposicionados na origem. Aparece o primeiro, Jesus Cristo. Ele se manifesta como aquele que era o único, para que quem nele crê se torne também filho como ele é. Porque foi por isso que o primeiro Adão foi criado, para ser filho como Cristo é.
O que Cristo veio fazer então? Continuando sendo o primeiro, porque o primeiro Adão havia caído, então só continuava existindo um filho, mas que ainda não havia se manifestado. Então, quando esse Filho se manifesta, Jesus, ele se manifesta para que aqueles que crescem nele se tornem também filhos de Deus. E a imagem de Deus que havia sido perdida sobre toda a criação, agora ela pode ser recuperada, porque na obra redentora da cruz de Cristo, nós que não éramos filhos, passamos a ser filhos porque nos rendemos ao senhorio de Cristo, e entrando pela porta que é estreita, pelo caminho que é estreito, nós recuperamos a imagem de Deus que estava perdida na criação. Uau! Se agora Deus olhasse para a terra, Ele veria muitos filhos. Por quê? Porque Ele veria o sangue precioso de Jesus cobrindo a minha e a sua vida, se você creu no sacrifício de Jesus. O único para que Ele tivesse muitos. Por que Ele precisa de muitos? Porque a criação não viu mais a manifestação da imagem de Deus que havia sido colocada em Adão, mas que Adão deixou escapar. Por isso Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 19, diz: a ardente expectativa da criação pela manifestação dos ruios de Deus, filhos maduros, filhos adultos de Deus. O que isso significa, pastor? Que nós podemos voltar à Escritura, quando foi escrito Deuteronômio para um povo que estaria vivendo a partir de um tempo de maturação, e observarmos o que Deus está falando por trás dessa lei, porque o interessante da lei não é a letralidade, a literalidade, a rigorosidade do preceito como uma norma, como uma norma, mas do princípio pedagógico e espiritual que está por trás daquilo. Deus não estava apenas ensinando os homens como fazerem uma casa. Ele estava falando que no meio do seu povo, um povo onde a maioria somos filhos maduros, nós precisamos ser um local de proteção, de cuidado. Uau! Deus usa a figura da construção de uma casa para dizer: no meio do processo vocês vão precisar se tornarem construtores de uma casa. E um outro dia eu já ensinei os irmãos que essa casa é a igreja, que nós estamos construindo um edifício para Deus. E quando nós estivermos edificando a sua casa, nós não podemos esquecer de colocar o parapeito, para que aqueles irmãos que estão garrados, pegos conosco na obra, ao caírem, não estejam desprotegidos, mas tenham ao redor da obra que nós estamos construindo para Deus, um local de proteção, para que se alguém cair, você esteja do lado, para que ele não fique caído, mas ele tenha com que se levantar, e o sangue dos inocentes não seja cobrado de nós. O que eu quero dizer com isso, queridos, eu ouvi tantas vezes, que a igreja é o único exército do mundo que deixa os soldados feridos no meio da batalha e os abandona. Eu estou aqui para convidar você, nós vamos mudar essa história. Os soldados não serão mais deixados feridos pelo caminho. Nós perderemos inclusive uma batalha por causa desses soldados que estão feridos, se for preciso. Nós pararemos de avançar, se for preciso, para cuidar dos que estão feridos no nosso meio. Nós, Caverna, carregamos uma palavra sobre isso, e eu estou aqui só para ativar você profeticamente. Pessoas feridas chegarão aqui, feridas pela igreja,
Não é feridas por outro local. Estou falando de pessoas que foram feridas na própria igreja, mas que não havia parapeito para protegê-las. Nós seremos esse parapeito da obra do Senhor. Pode, Senhor, contar conosco. Se for preciso, os nossos recursos estarão à disposição. Nós paramos qualquer programação religiosa para cuidar dos feridos pela obra. Nós não teremos sangue inocente nas nossas mãos. Os feridos serão cuidados, eles serão abraçados, eles serão acolhidos. Nós queremos ser esse lugar de cura, amém? Irmão, não menospreze o que Deus já depositou em você, porque não é eu serei esse lugar de cura, não é o pastor, o profeta, o mestre, não sei quem, não são apenas os 5 ministérios da igreja que serão parapeito, é a igreja que é um local de proteção. E quando eu digo igreja, gente, entenda, pelo amor de Deus, eu não estou falando desse local aqui, dessas paredes, eu estou falando de um grupo de pessoas que decidiu amar e dar a vida uns pelos outros. Eu estou falando de gente que foi abusada na infância. Eu estou falando de gente que foi violentada emocionalmente por pastores, por líderes. Eu estou falando de pessoas que foram mutiladas na sua alma por causa da religião. Eu estou falando de pessoas que veem no dízimo uma opressão tão violenta que se tornaram avarentos porque têm medo do que a igreja ensina. Eu não sei de que jeito você chegou aqui hoje, mas 90% das pessoas que dizem não querer a igreja, não é na verdade a igreja de Jesus que elas não querem a religião, a instituição religiosa que as feriu. Nós estamos aqui para ser um parapeito da obra, amém? Eu quero que você se junte comigo, irmão, porque talvez você é uma pessoa super afetiva, amorosa, e que um abraço seu, cara, na recepção de alguém aqui, pode falar o coração de uma pessoa. Sabe que uma palavra sua de incentivo, de apoio, pode representar para aquela pessoa uma libertação, uma cura. Então não se trata de mim, não se trata dos pastores, dos líderes, se trata de um chamado para a nossa comunidade local. Nós fomos chamados para ser parapeito, local de proteção, de cuidado. Para encerrar isso, entenda. Pastor, do que você está falando? Mostra isso na prática. Imagina que um dos nossos filhos se afastou. E no meio dos dias ele decidiu meter o pé pelas mãos, ir para o mundão de pecado. E no meio desse processo ele foi ficando machucado, ferido. E ele não tem mais com quem contar. E ele esteja em outro lugar muito distante de nós. Nós precisamos nos amar de uma maneira tão profunda, tão violenta, que se nós, qualquer um de nós, fôssemos essa pessoa com quem eu estou dizendo que aconteceu isso, e nós precisássemos de apenas um lugar em que nós sabíamos que nós poderíamos chegar, mesmo a gente tendo feito todas as cagadas possíveis, em que nós seríamos amados, elas deveriam se lembrar de nós, como esse lugar de proteção, de segurança, de cuidado. Será que é essa a igreja que nós temos sido? Será que é esse irmão que você tem sido para as pessoas? Alguém que transpire tamanho amor e segurança, que mesmo a pessoa sabendo que ela te traiu, que ela te feriu, se tem um lugar em que ela pode voltar, mesmo tendo feito tudo isso, seria para você? Ou será que quando feridos nós devolvemos com ferida aqueles que nos feriram? Será que nós temos sido igreja em que o púlpito é usado para alfinetar pessoas? Será que nós temos usado a intimidade dos irmãos para fazer chacota no meio do povo?
Ou será que nós temos sido um lugar de abrirmos o coração na mesa da comunhão, sabendo que cegamente essas coisas serão para a nossa própria cura, e nós podemos descansar em Deus, porque ainda que as nossas escolhas sejam erradas daqui para frente, eu tenho para onde voltar, eu tenho como recomeçar, porque existe um povo que me ama, que cuida de mim. É isso que a igreja está se tornando, irmãos. É muito comum as pessoas dizerem para mim, eu fui usado na igreja, só isso. Quando eu não tinha mais o que oferecer, me descartaram. Eu estou dizendo isso com muita dor no meu coração, irmãos, porque nós não poderíamos ter nos tornado isso como igreja. Você é pedreiro? Então edifica essa parede para nós aqui. E se cair, caiu, irmão. Cai aí, fica estendido, o sangue escorrendo, e a gente continua a obra, porque a obra de Deus não para. Obrigado, Luísa. Essa é da Luísa de novo? Rapaz, a Luísa está uma diácona, hein? Diaconisa. Todo culto me fornece uma fralda. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não levante a mão, não. Não levante a mão para se expressar, mas quantos de vocês aqui já não foram feridos na igreja? Quantos de nós já não fomos feridos na igreja? E quando eu digo ferido, não estou falando de discipulado, porque discipulado é remédio que dói mais cura, não é, pastor Rogério? Dói mais cura. Você, tipo uma bezetação, que o cara... A enfermeira dá-lhe aqui, você... Parece que o trem vai cortando, você vai meio rebolando e tal. Mas só que passa um tempo, você fala, poxa, se precisasse tomar de novo, eu estou disposto. Porque dói, mas sara. E a Escritura diz que Ele corrige a quem Ele ama. Eu estou falando de feridas por causa do ego, de feridas por causa de ciúme, de inveja, de pessoas que nos humilharam porque nos viram ameaçar seus ministérios, de pessoas que tiveram inveja do que você representa, cara. Mas por que eu estou falando isso? Eu falo com alegria, porque nós somos uma nova geração, daqueles que ainda que já tenham ferido, se arrependeram e agora querem ser remédio para a vida daqueles que ainda estão feridos. Mas isso custa muito caro, porque isso custa a nossa reputação. Mas nós precisamos voltar a ser um lugar de cura, não um lugar de fazer as feridas. E se porventura, se durante a obra alguém escorregar e cair, existe um parapeito de proteção, para que o sangue inocente não seja cobrado de nós. Amém? E para encerrar, já dava para encerrar aqui, né? Mas para continuar essa palavra agora, só daqui 2 meses. Vamos encerrar esse negócio. Para encerrar, os próximos 2 versículos falam de não misturar 2 sementes ao semear a vinha, verso 9, e verso 10, não pôr no mesmo jugo boi e jumento. Sabe por que ele está ensinando isso aos israelitas? Vou falar do boi e do jumento, é basicamente o mesmo princípio para os dois. O boi é um animal muito mais forte do que o jumento. Na maioria dos casos, inclusive a estatura do boi é maior do que a estatura do jumento. É ou não é, neném? Jumento é mais baixo do que boi. Eu estou perguntando de altura para o neném, porque de altura o neném entende, né, gente?
O jumento é mais baixo que o boi, não é, neném? E o que é mais forte, um boi ou um jumento? O boi é muito mais forte, muito mais forte. Como eu vou colocar um animal muito mais forte e mais alto para arar ao lado de um animal mais baixo e mais fraco? O que vai acontecer? Rapidamente, aquela canga, jugo, irmãos, é aquela canga que coloca nos dois animais aqui para eles puxarem um arado. Se o boi é mais forte e mais alto, primeiro, não vai haver um alinhamento na obra. E segundo, o boi vai puxar mais rápido do que o jumento. O que vai acontecer com a obra? Ela vai ser desperdiçada, porque ela não será feita da maneira como ela tem que ser feita. O que isso quer dizer para nós? Isso fala de níveis de entendimento. Não dá para pôr uma criança na fé para fazer a mesma coisa que eu deveria pôr um homem maduro na fé. Isso fala de maturidade. E eu quero encerrar dizendo algo muito específico para nós, igreja, aqui. Eu sei que nós temos alguns irmãos de fora, mas eu quero ser muito específico, porque essa é uma palavra profética para a nossa igreja. Só tem um jeito da gente arar junto, é se todos nós amadurecermos. Deus não quer que você continue sendo um bebezinho espiritual, cara. Sabe, é possível que um dia você precise que a gente te ensine a ler a Bíblia, a orar, mas não dá para daqui 10 anos a gente está tentando te ensinar ainda a ler a Bíblia e orar. Não se põe boi com jumento para arar. Mas qual é a questão? Há pessoas que têm anos na igreja, mas ela continua, desculpa a expressão, sendo como um jumento, baixo e fraco. E quando eu digo isso, não estou falando de confiar em si mesmo, eu estou falando de crescer no Espírito, em Deus. Nós fomos chamados para sermos filhos, mas filhos maduros, porque ele só se revela através do filho ruios, não é de outro tipo de filho. O que a criação está aguardando? Os ruios de Deus, filhos maduros. Se a gente for como criança, ela vai continuar aguardando que os filhos maduros se manifestem. Perdão, para dizer que se você e eu não amadurecermos, Ele não coloca no mesmo jugo boi e jumento. No reino de Deus, só põe a mão no arado homens e mulheres que amadureceram. Por isso Paulo diz: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente. Deus não coloca no mesmo arado, no mesmo jugo, boi e jumento. E há pessoas que têm 1 ano de caminhada cristã e já é um novilhozinho, enquanto tem outras que têm 20 anos que frequentam uma igreja e há ainda um jumentinho que nem se desmamou da mãe. Não vou falar burro, porque burro é diferente de jumento. Quantos estão me entendendo? O meu desafio para você hoje é maturidade. Amadureça. Deixe a papinha de lado, irmão. Para de querer mamar na mamãe. Você precisa crescer em Deus.
Você precisa se relacionar com o Pai, porque o Pai se relaciona com filhos, e enquanto nós o adoramos, nós nos tornamos semelhantes a quem Ele é, e enquanto nós o adoramos, nós amadurecemos, e aquilo que nos afligia, já não nos aflige mais. Filipenses capítulo 3, quero conhecer a Jesus, ainda que seja preciso partilhar dos seus sofrimentos, porque eu só sou filho, porque Ele que era o único, deu a vida por mim e por você, e se Ele fez isso e eu estou me relacionando com o Pai, eu quero ser como Jesus, um filho maduro. Esse é o chamado da igreja nos últimos dias, crescermos à estatura do varão perfeito, andarmos no mesmo jugo que Jesus. Por isso eu encerro dizendo: se você está cansado e sobrecarregado, parênteses, ferido, machucado, desestruturado, incrédulo na igreja, fecha parênteses, tomai de mim o meu jugo, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrai alívio e descanso em quem? No Filho maduro de Deus. E foi para quem que ele disse isso, pastor Rogério? Foi para os religiosos. Porque a religião põe sobre nós um jugo. Você fica na igreja, mas continua só um jumentinho recém-nascido. Porque você não se relaciona com o Pai, você não amadurece, você não se relaciona, porque você se torna especialista em cumprir regras. E esta mesma igreja que te ensina regras, é a igreja que te deixa cair do parapeito, enquanto você está servindo aquela obra. Então surgem os filhos maduros, que se colocam como proteção, inclusive desses filhos que estão aí na imaturidade, mas que se colocam na adoração ao Pai, para que eles amadureçam, ainda que seja preciso passar pelo sofrimento de Jesus, para que nós sejamos a resposta que a criação precisa receber, a manifestação dos filhos. Se coloque de pé, querido. Eu não sei nem como é que ora por uma mensagem.